dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Convidamos corretores de imóveis para responderem uma simples pergunta. O que você faz? Saber o perfil do cliente, né? O que ele procura, metragem, bairro. Então, perguntamos o que isso significa para quem conseguiu achar seu imóvel ideal. A gente sabe o que você faz de verdade e seu real impacto na vida de tanta gente. Compre e alugue agora! Bem-vindos de volta a mais um episódio do Conteúdo Imobcast, sempre na companhia do meu insuperável, inigualável e inestimável amigo Cleberson Marques. Mais um episódio. Segunda temporada pegando fogo. Começando a todo vapor. É isso. E antes da gente começar a falar com vocês e apresentar o convidado de hoje, gostaria de agradecer algumas pessoas, algumas empresas que fazem isso tudo aqui acontecer, né, Kleber? E hoje tem uma lista de cara fera, de empresa fera, começando por... Bom, vamos começar agradecendo o IBREP, que empresta esse espaço lindo, maravilhoso aqui para a gente poder gravar. Agradecer também ao pessoal da minha querida Black Marketing, que edita esse material, que entrega isso para você na sua casa. Agradecer também ao pessoal da Atmo Investimentos Imobiliários, agora em Balneário Camboriú. Também. Agradecer também ao pessoal da Xstay, que nos recebe agora lá, ó. Que lugar, tá? Quiser hospedagem, Xstay. Vocês vão gostar. Agradecer também ao pessoal da Compre e Alugue Agora e também aos nossos apoiadores, a Tecmob e a AP11, empresa do Grupo Santander. Pessoal, aquele muito obrigado. Nada disso aqui seria possível sem vocês. E lembrando, você que está aí, se quer apoiar essa nossa atividade, o nosso canal, entre em contato aí, pode deixar mensagem, o Heriberto está aqui, ele vai entrar em contato com vocês, Heriberto, nosso diretor aqui de produções, e vai reservar um espaço para você apoiar esse trabalho que a gente faz, que é disseminar o conhecimento no mercado imobiliário. Cleberson, a gente já falou que muitas vezes a gente acredita muito na questão da jornada, né? Da construção, da evolução da pessoa, do profissional. E hoje nós vamos trazer um cara aqui na mesa, uma pessoa aqui na mesa, que eu ouvi a história dele, porque minha irmã trabalhou com ele um tempo atrás. E aí quando o Heriberto falou assim, precisamos de uma indicação, eu falei, chama esse cara. Aí fomos pesquisar a história dele. O cara era office boy e hoje o cara é diretor de 2 empresas de sucesso, uma imobiliária e uma incorporadora. O que você acha? Dá para o cara trilhar um sucesso ou não dá? Dentro do mercado imobiliário existe espaço e essa vai ser a história de hoje. Nós vamos falar aqui com o Fernando Berns. Então, quero dar as boas-vindas ao Fernando Berns, que veio aqui falar com a gente hoje. Falei certo, Fernando? Falou, Renatão. Então tá bom. Cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã maravilhosa gravando. Estou ansioso para escutar a sua história. Renato, Cleberson, para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Um canal que tem contribuído muito para o mercado imobiliário a nível nacional. Então, para nós é um privilégio estar aqui e compartilhar um pouco da nossa história também. Obrigado, e eu já estou curioso para saber. Bom, Fernando, uma coisa que a gente sempre pergunta quando a pessoa chega aqui, no teu caso, eu acho que eu estou mais curioso ainda, como é que você tropeçou no mercado imobiliário? Quando que você chegou no nosso mercado? Você já entrou de office boy no nosso mercado? Você veio de outro segmento? Como é que você chegou aqui? Então, Renato, a história da minha família vem através do meu pai, obviamente, né? Meu pai, ele trabalha há muitos anos, se aposentou recentemente como garçom em Balneário Camboriú. E, obviamente, a gente foi trilhando esse caminho também, né? Começando muito cedo, né? Com 13 anos já entrando em restaurante, como copeiro. E fiquei até os 18, 19 anos ali como ajudante de garçom, aonde eu vi que eu tinha que buscar uma outra alternativa para trilhar algo a mais, né, e alcançar algo a mais na vida, né. Então, aí eu decidi mudar e ir para a área
de escritórios, enfim, e aí consegui, através do relacionamento do restaurante, uma oportunidade como office boy numa imobiliária em Balneário Camboriú. Que legal. E começamos ali. Quanto tempo tem isso? Isso foi em 2005, né? Foi onde eu decidi começar a trabalhar como office boy. E aí eu pude, logo, muito rápido ali, observar uma oportunidade, um mercado muito interessante. E aí eu pedi para o meu pai 7 folhas de cheque de R$200 para fazer o curso de corretor, né, emprestado. Fiz o curso de corretor naquela época. 1 ano e meio depois foi me proporcionada uma oportunidade dentro dessa imobiliária, no qual eu comecei como atendente de locação, corretor de vendas, e fiquei por lá quase 6 anos, né? E aí, quando não tinha mais espaço para mim crescer, obviamente já tinha um organograma montado nessa estrutura e não tinha mais espaço, foi onde eu decidi trilhar a carreira solo e autônomo um determinado tempo ali. Então, o pai dele é visionário, né? Porque demorou 1 ano e meio para ele atuar como corretor. Já tinha feito o curso. O retorno desse investimento aí demorou um cadinho. Nato, a gente teve bastante desafios, né? Obviamente, né? E eu sempre falo que quando a gente começa, né? A gente começa muito por intuição, né? A gente não tem noção de onde pode chegar, né? E conforme a jornada vai acontecendo, a gente vai sonhando, vai almejando, vai planejando, né? Mas lá atrás foi um desafio, né? Foi algo, na verdade, despretensioso que começou, né? E pela graça de Deus, aí a gente já foi... O primeiro imóvel vendido foi um frente mar em Balneário, né? Então, não é um frente Deu mar... para devolver o cheque do pai? Deu. Deu. E aí logo a gente já conseguiu trilhar uma carreira de sucesso ali, né? Logo no começo, com as locações, com as vendas. E nesse período também sempre fui trabalhando como garçom também, né? E eu também gosto sempre de mencionar isso, porque a gente recruta bastante corretores, novos parceiros lá, e a gente sempre comenta sobre isso, né? Sobre o tempo de retorno do mercado imobiliário, né? Ele é extremamente rentável, né? Lucrativo, porém tem um tempo para você trilhar essa jornada e ter esse reconhecimento, né? Sim. E aí, muito tempo a gente ficou trabalhando de garçom, nos finais de semana, fazendo extra, para se manter e para trabalhar como corretor também, né? E quando foi essa virada que você conseguiu separar esse trabalho que você fazia e focar de vez no mercado imobiliário? Então, foi quando a gente decidiu abrir a imobiliária, né? Foi em 2009 eu saí dessa imobiliária que eu fiquei 6 anos, né? Quase 6 anos. Em 2010 nós casamos. 1 semana antes do casamento, eu imprimi toda a simulação de financiamento do imóvel que nós estávamos comprando, né? E com a entrada de 30 e poucos mil reais ali, eu calculei que dava para pagar com os juros 10 anos de aluguel. E eu falei para minha esposa, né, que está aqui presente, né, que é minha parceira, minha sócia, né, também. E nós decidimos então cancelar a compra do imóvel para usar o capital de entrada, os 30 e poucos mil, para montar o nosso escritório 4 meses depois. E aí, então, a gente casou em novembro de 2010. Em março de 2011, nós abrimos nosso primeiro escritório em Camboriú, né? E aí a gente decidiu daí que a gente deveria focar totalmente no mercado imobiliário. E aí parei de trabalhar de garçom. Uhum, legal. E, na verdade, você comentou um ponto, aí você está em Camboriú. Camboriú. E quem não conhece, existe Balneário Camboriú e existe Camboriú, né? A cidade foi dividida no meio pela rodovia, houve separação há um tempo atrás. Mas hoje o mercado seu, o maior volume de vendas está onde? Cleverson, o nosso maior volume é o nosso Oceano Azul, que é Camboriú. O que acontece? Isso foi uma estratégia muito assertiva nossa naquele momento, né, em 2011. O que acontece? Como eu fui criado em Balneário Camboriú, obviamente a escolha mais assistiva, mas era abrir ou trabalhar em Balneário Camboriú. Porém, quando eu saí, comecei, por eu já morar em Camboriú e trabalhar em Balneário, ser natural dali, enfim, a gente já conhecia bastante o mercado em Camboriú, né? E aí a gente começou usando o nosso relacionamento, colocando placas como autônomo, né? E aí pegamos aquele boom do aquecimento do mercado ali naquela época, que era o Minha Casa Minha Vida, né? E o telefone não parava de tocar e eram os sinais, né? Então a gente já sentiu teve essa sensibilidade naquele momento. E o que a gente fez? A gente abriu em Camboriú, né? Foi na contramão. Camboriú sempre, né, há tempos atrás, era vista como uma cidade de dormitório, né? Os valores dos imóveis eram muito baixos, isso não atraía os corretores de imóveis a trabalhar naquele momento. E nós ali acreditamos no volume, acreditamos no mercado novo, né? E criamos nosso Oceano Azul,
E aí a gente decidiu trabalhar em Camboriú. Hoje, então, respondendo a tua pergunta, só desculpa, Renato, te interromper, mas hoje 70%, 80% dos nossos resultados estão na cidade de Camboriú. Você optou por ir para o Oceano Azul? E criar o nosso Oceano Azul. Oceano Azul ou Oceano Roxo? Porque, como eu disse, minha irmã já trabalhou com ele. Primeira vez que eu fui em Camboriú visitar a minha irmã, que ela mudou de outro estado para cá, tem placa roxa dele, cidade inteira. O homem emplacou a cidade toda. Mas é só um adendo para quem não conhece o mercado. Eu estou morando na região e a gente trabalha com o mercado e estuda. Tem uma dinâmica muito bacana para a gente avaliar ali. Camboriú tem uma particularidade, assim, eu mesmo me surpreendi porque tem muita casa boa, muito condomínio bom lá para o fundo de Camboriú, né, saindo por trás, que vai sair até lá por lá de Itajaí, muita coisa legal saindo por lá de lá. Mas o que acontece? Como a frente mar ela está sendo muito explorada por até turistas, ou seja, pessoas que compram um apartamento para morar, mas não são daqui, são de fora. Né? Tem uma especulação muito grande e conforme você vai perceber, o mar é o limite. Né? Não tem como você avançar dentro do mar, você tem frente ao mar. E esse adensamento ele vem cada vez mais consolidando a frente ao mar e as vias, até a 4ª Avenida ali, e depois você tem a BR e você vai ter Camboriú logo na sequência. Então, conforme a gente você vê os preços ascendendo naquela região, é como se fosse jogar uma pedrinha na água. Aonde a pedra bate no primeiro momento, a onda é muito forte, mas ela vai gerar um impacto em toda a cadeia. Exatamente, ele está posicionado numa região que, ao meu ponto de ver, visto ainda o custo dos terrenos, para quem faz incorporação, isso é muito importante, você entender o custo do terreno versus potencial construtivo desse terreno, aquela região ainda vai crescer muito. Você pode ver que a Passo Galoto, que a conhecida região já tomou essa frente para estar fazendo, a FG também está colocando algumas coisas por lá de lá, mas ainda a gente tem muita gente desconhecida ali naquela região do Tabuleiro, naquela região que dá acesso para Camboriú ali. O que dificulta a região lá, que é uma coisa que a municipalidade acho que já viu isso, é acesso. Né? Você tem o sistema viário é muito restrito, às vezes são muito curtas e as intervenções fazem com que a região de Camboriú, que é muito grande e profundo, ela não se valorize tanto pela questão de acesso. É a dificuldade de você ter tempo-mar. Eu estou comentando isso porque eu tenho um imóvel ali no Tabuleiro. E aí o tempo que eu levo para chegar na Central, na Atlântica, é 5 minutos. Isso. Né? E aí a opção é eu descer num prédio e ir a pé ou eu ir de carro esses mesmos 5 minutos. A diferença é gigantesca. Um imóvel, 6, 7, 8, 10 milhões, né, ali na região da Atlântica, enquanto outro imóvel aqui na região que não chega ainda não chega a 600, 700 mil reais, em grande maioria, mas eu garanto para você, pelo que eu conheço de mercado, em breve nós vamos ver imóvel batendo 1 milhão para cima ali naquela região. Isso né? mesmo. Então, assim, existe um potencial não explorado nessa região, que é uma região que me atraiu e vai atrair muita gente. E quando a gente fala em consolidação de Balneário de Camboriú, quanto a Miami ou a Dubai do Brasil, todo mundo ganha com isso. O entorno todo ganha. E uma coisa que talvez você não sabe, né, que nessa região como todo, Balneário não é a cidade mais rica, tá? É Itajaí. Itajaí é a cidade mais rica. Isso. Né? Se eu não me engano, Itajaí é o 28º PIB do país. Isso. Né? Área mais Passou famosa, Joinville. Famosa. Passou Joinville recentemente, né? Na arrecadação. Exatamente. Então, assim, são as duas mais fortes do estado. E você tem uma oportunidade, está colada. Né? Então, o cara trabalha lá e quer viver em Balneário, pela essa questão desse posicionamento. E uma coisa inteligente que o prefeito está fazendo, né, o Fabrício está fazendo, é investindo em condições contemplativas, que a cidade começa parques, né, parque linear, praia, e fomentando o investimento privado que diz referente a lazer, né, entretenimento. Então você vê os parques que estão surgindo, o último agora é o Parque da NASA, tem espaço para você aí, patrocinar aqui. Mas isso eu tô levantando para o seguinte, porque você conhece bem o mercado, você vive esse mercado. E isso tudo que acontece impacta lá. Eu queria a sua opinião sobre como é que você enxerga esse impacto que existe, que está acontecendo em Balneário Camboriú, que eu ainda acho que vai mais uns 10 anos aí só subindo, né? No mínimo subindo, para depois começar a ter uma estabilização, nas cidades lindeiras que inclui Camboriú, que é a mais próxima. O que acontece, Clebson? Você falou muito bem, né? E o que acontece? Balneário Camboriú é uma realidade, né? Isso é incontestável. A gente que está há 19 anos no mercado, né? E há 38 natural dali, a gente sempre escuta que Balneário tem um limite, né? Então, como você falou, 10 anos, preveu aí, né? 10 anos.
Eu te falo que Balneário, por já várias demonstrações, anos após anos, né, ela se reinventa, né? A régua é muito lá em cima, né? E ela, sim, é uma válvula precursora para todas as cidades da circunvizinhança ali, né? Pro litoral norte, principalmente. E ela impulsiona o mercado imobiliário, de fato. Então, mas Camboriú, o que a gente identificou ali? A gente identificou uma lacuna, né, de uma tipologia de imóvel, né? E surfando a onda de Balneário, nós criamos o nosso oceano ali também, assim como todas as cidades criam, né? Itapema, Navegantes, Itajaí, cada um na sua estratégia. E eu vejo que Camboriú completou agora recentemente 140 anos, foi a cidade que mais cresceu no estado, segundo o IBGE, em população, né? Hoje é a 14ª população de Santa Catarina. E com a vinda da pandemia, que foi algo que nos assustou no começo, ela proporcionou qualidade de vida que Balneário não tinha naquele momento. Que são casas, morar numa casa, morar num imóvel maior, ter um terreno para sair de dentro de casa, né? E isso também impulsionou a alta valorização, né? Assim como o alagamento da faixa areia, como você falou, que vem como cadeia, e isso de fato acontece. A mesma valorização que acontece em Balneário Camboriú acontece nos nossos imóveis. Valorizou 22% lá, acontece em 22% na mesma proporção, né, e valor em Camboriú. Então, a gente enxergou essa oportunidade, né, especialmente nos bairros Tabuleiro, bairro São Francisco de Assis, que são bairros colados no centro de Balneário. Como você mesmo mencionou, eu sempre falo, né, eu chego mais rápido no centro de Balneário do que quem sai da Barra Sul, por exemplo, né? Mas isso não é no sentido pejorativo. Claro que são propostas diferentes, né? Mas só para dar a conotação da proximidade que tem os bairros que nós empreendemos e que são os maiores destaques hoje na cidade de Camboriú, estão colados no centro de Balneário. Nós somos a 600, 700 metros. E hoje é uma percepção de mercado que a gente já trabalhou isso há muito tempo, né? Faz uns 4 anos atrás, até eu posso citar um exemplo, a gente estava lá no Salinas, né, e malhando de manhã, conheci um engenheiro de Minas Gerais, né, teu conterrâneo lá, Renato. Era gente boa. E ele falou, cara, eu invisto aqui em Fortaleza e tal, né, e a gente percebe que de São Paulo para cima as pessoas gostam de investir mais lá para cima, né, e eu falei, olha, eu sou de Balneário Camboriú, eu sou de Camboriú, né, corrigindo, e ele falou, legal, tal, aí bacana, ficamos por isso. Aí meio-dia a gente se encontrou na piscina e ele falou, me apresentou a esposa dele para nós, né? Para minha esposa, para mim. E falou, ele constrói em Camboriú. Ela, eu conheço Camboriú. Ali o calçadão, a praia. Ele disse, não, eu construo em Camboriú. Né? Então eu construo do outro lado da BR. Então eu já gosto de deixar bem claro, como você mesmo, com grande excelência, citou o exemplo, a diferença das cidades, né? Que muita gente ainda não sabe, mas hoje já está um pouco mais difundida essa informação. E aí eu senti a necessidade de vir para cá e fazer um trabalho de casa. E aí eu contactei o presidente do Sinduscom na época, né, no qual a gente faz parte também, e falei, olha, eu preciso mudar essa história, eu preciso divulgar Camboriú. E aí eu, mais uma outra construtora e o apoio do Sinduscom, nós fizemos um vídeo em inglês, espanhol, e divulgamos isso a nível internacional. Resultado, hoje 60% dos nossos clientes, Cleverson, são clientes que são de fora da cidade. O que nós tínhamos antes como característica de cidade dormitória, hoje é uma característica de investidores que estão enxergando essa oportunidade, como você citou. Então a gente tem clientes que compraram conosco ali 21 unidades que moram em Boston, 4 que comprou conosco que é de Londres, de Minas Gerais, de Brasília, de Lages, de Campos Novos. Então a gente tem essa estatística hoje e o Camboriú se tornou uma realidade para investimento e retorno no mercado imobiliário. E assim, eu vou colocar um ponto que você falou no início, e aí, Renato, ele estava comentando, ele estava falando, e assim, Balneário tem limite, né? Quem foi o que está falando? É a mesma coisa a gente falar que São Paulo tem limite. O limite está na cabeça de quem coloca, né? O limite é o limite que a gente bota, porque a engenharia para engenharia ela não tem limite, ela começa a se reinventar. Vou dar um exemplo para você, uma coisa que está acontecendo. Eu já estou com oportunidades, a gente está estudando comprar prédios inteiros para demolir. Porque chega um ponto que os terrenos começam a ficar tão caros, mas o potencial construtivo do terreno ainda é grande. A gente está falando aí, a Trump Tower, né? 500 e pouco, 41 metros de altura, o dobro das torres gêmeas lá, né? do Yacht House. E isso faz com que a demanda frente mar, ela
ela tem uma demanda alta, mas você tem uma oferta baixa. Mas eu começo a avaliar o que tem e vou comprar o que tem. Então, muitas vezes, nós vamos ver apartamentos antigos, prédios antigos sendo comprados, demolindo, retrofitados, para poder construir outros equipamentos. Isso faz com que a cidade se reinvente. O adensamento se reinvente, a ocupação se reinvente, o sistema urbano se reinvente, o sistema de distribuição de pessoas, o sistema de circulação, né? E conforme isso vai acontecendo, eu que tenho um imóvel lá, que estou na região, eu começo a pensar, igual você está vendo aí, não vão ser só pessoas que vêm de fora e compram 10, 12 imóveis. Os proprietários, pessoas que estão ali, que têm um negócio, que tem uma padaria, que tem um mercado, esses caras começam a ganhar dinheiro. Só que, como ele vive ali, conhece a dinâmica, ele pensando em prol da sustentação financeira dele como negócio, ele fala assim, eu quero viver aqui, mas eu não preciso ficar no meio disso aqui, principalmente em alta temporada. E muitas vezes também ele não quer ir embora. Então ele começa a olhar para Camboriú como uma opção, né? Que eu falei assim, eu acho que o grande problema que a municipalidade tem que resolver é uma intervenção no sistema viário, para que resolva essa questão de como escoamento, de como sair, de como pegar a rodovia e sair da cidade, que eu acho que é o grande problema hoje que a gente tem lá. Porém, existe uma vantagem muito grande, que é uma coisa que eu já percebi, é uma coisa que eu valorizo, né? Estou lá em Goiás, a gente tem contato com a natureza muito fácil, é terra disponível, muito mais do que aqui, pela facilidade que a gente tem, né, das grandes áreas lá. Só que passando aqui da rodovia também, você também tem uma imensidão de terra para ser ocupada. Lógico que a gente está entre morros e morrotas aqui que, teoricamente, dificulta, às vezes, uma questão de liberação ambiental para você fazer uso e ocupação do terreno, porém, uma oportunidade de negócio. Uma coisa que eu vivo em outras regiões, São Paulo vive muito, que é você exatamente ocupar essas regiões, Minas, né, Belo Horizonte, e valoriza muito. E eu acredito muito que essa região, esses condomínios vão começar a surgir para essas pessoas que têm os imóveis como negócio. O cara que ele era um morador, tinha uma empresa, e de repente ele começa a perceber que ele está numa idade que ele opta por vender, às vezes, o negócio, a empresa dele, e investir no mercado imobiliário como uma sustentação, porque você tem Balneário, que é um frente-mar, que em breve nós vamos estar vendo aí os cruzeiros chegando, as pessoas vindo de várias regiões para visitar a nossa, eu não falo Dubai, eu falo a nossa Miami brasileira. Isso gera esse impacto. Então, Camboriú está bem servida para receber, principalmente na rodovia, né? Nesses bairros que estão frente. Por quê? Porque é fácil escoamento. Mas a partir do momento que você resolver essa região posterior, eu acredito também que esses condomínios vão cada vez mais ser valorizados, porque é uma demanda latente pela troca. Isso é uma coisa que acontece no mercado. O cara ele vai trocando, né? No Brasil, infelizmente, a nossa troca é 3 vezes. Enquanto nos Estados Unidos a gente fala em 9 vezes ao longo da vida, né? Então, olha a oportunidade que a gente tem para explorar aqui. Fernando, a gente está conversando aqui sobre a competição desse mercado, né? O mercado em ebulição, Balneário Camboriú, cidades adjacentes. Se desenvolver dentro de um lugar desse, para você que vê um cara que veio de baixo, né? Não é uma empresa familiar que você pegou, você construiu essa empresa. Como é que o que foi o pontapé para você conseguir jogar esse jogo, que é, né, talvez o jogo mais competitivo do mercado, e em 2 frentes? Porque você tem a imobiliária e você tem a incorporadora. O que foi o primeiro passo para você conseguir escalar essas 2 empresas nesse mercado? Então, Renato, muito boa a tua pergunta, né? Era um grande receio nosso, né? Que a gente abriu a consultora muito rápido, né? Nós abrimos a imobiliária em 2011 e a consultora em 2012. E aí a gente já tinha uma certa relevância, mesmo que um prazo tão curto pela imobiliária, mas a gente já tinha uma certa relevância e um posicionamento de mercado, né? E com isso veio as retaliações, até inclusive dos concorrentes, né? Não deixa o teu imóvel lá que eles vão vender o deles e tal. E aí a gente teve que construir isso, né? Com um trabalho de muita ética, né? Muita credibilidade construída aos anos, né? Ao longo dos anos. Como delegado do Cresci, que ficamos lá 8 anos, a gente conseguiu orientar o mercado, desenvolver um mercado saudável. E com isso a gente ganhou muita credibilidade, né? E aí conseguimos também, de dentro para fora, trabalhar isso com uma certa maestria, né? Porque a gente sempre deixou muito separadas as empresas, mesmo que elas estejam no mesmo espaço físico, mas tinham estratégias, e existem estratégias diferentes para cada negócio, né? E cada uma precisa performar, né? Tanto a imobiliária quanto a incorporadora. E a gente já fez isso dentro para fora. O primeiro trabalho que a gente fez foi com os nossos corretores internos.
Então a gente falou já desde cedo, desde a implantação da incorporadora, já educando eles que não eram corretores de house, né? Então que eles eram corretores do mercado. E assim foi praticado até hoje e é praticado. A gente não tem, né, corretores de house e nós trabalhamos no mercado inteiro como imobiliária e também trabalhamos no mercado inteiro como incorporadora. Mas os projetos foram crescendo, né, e não tinha mais como deixar a incorporadora escondida, né? Então os prédios já começaram a ficar com mais visibilidade. Muita placa roxa. A placa roxa até veio um pouco depois, tá, Renato? Mas assim, depois eu vou contar. Mas assim, naquele momento a gente optou por trabalhar dessa forma, sabe, Renato? De deixar a incorporadora em off, não tinha site, né? Só a gente trabalhando ali e administrando. E desenvolvendo a imobiliária e, paralelo, crescendo a incorporadora. Até 2019, onde nós entregamos nosso maior empreendimento no centro de Camboriú, e aí não tinha mais como deixar a incorporadora, de certo modo, escondida, vamos dizer assim, né? A gente daí resolveu divulgar, resolvemos aí fazer a revisão da nossa marca, fazer site, colocar uma equipe administrativa. E aí sim a gente começou a ver também uma grande oportunidade de negócio, né? Hoje a incorporadora já é o nosso principal negócio, né? Mas também nós estamos trabalhando e desenvolvendo a imobiliária também. Legal. E enquanto incorporadora, o que vocês já fizeram em Camboriú? Renato, nós já entregamos mais de 300 unidades. Né? Então agora a gente atualmente nós estamos com 5 obras em andamento, né? Entre a nossa sede, projetos menores, médios e maiores, né? Hoje está em produção de cerca de 190 unidades, mais ou menos, né? Então, a gente está em andamento. Então, hoje é o que a gente tem aí como dados aí. Como é que surgiu essa demanda? Como que foi o estalo que você vou incorporar? Na verdade, Cleber, assim, a gente sempre aplicou o nosso dinheiro, sabe? A gente nunca tivemos medo de assumir riscos, né? E empreender, chegar a oportunidades e assumir riscos, né? E aí a gente decidiu já desde cedo, já como imobiliária, investir, comprar imóveis na planta, né? De parceiros. E também a gente já começou a administrar a obra para cliente. Já em 2011, quando a gente abriu a imobiliária, tinha um cliente meu em Balneário Camboriú. E aí eu convidei ele para ir para Camboriú, comprei terreno lá para ele e administrei obra. Eu digo, mas se eu posso administrar para os outros, eu posso administrar para mim também. E aí rapidamente a gente já montou a nossa incorporadora, montei de sócio com um empreiteiro, que 3 meses depois veio a desistir da sociedade. E eu digo, meu Deus, agora eu vou ter que entender de tijolo, né? E aí fui para o canteiro de obra, né? Passava, e aí foi os tropeços, enfim, a gente foi melhorando o processo. Mas foi nessa virada aí, Cleverson. Que legal, porque olha que coisa bacana que a gente sempre fala aqui, Renato. Você tem um sonho, tem um projeto, é você acreditar neles e colocar em direção. Né? Deus vai provendo o caminho, o trabalho vai dignificando daquilo que você está fazendo e as coisas vão começando a acontecer, porque quem tem caráter e tem trabalho, ele começa a se moldar e começa a se ajustar, aprender o que não sabia e começar a ver o que não via. Isso mesmo, Cleber. E aí, conforme você vai caminhando, aquilo fala assim, nossa, caramba, eu não sabia que eu podia fazer isso. Né? Mesmo, e lembra do limite? O limite ultrapassado. Então, aí você põe o limite lá na frente e você começa a renovar e as coisas começam a se consolidar. Talvez, no final, você olhar para trás e falar assim, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso, mas está fazendo exatamente isso que colocou em direção. Parabéns. Isso mesmo, Cleber, você é bem correta a tua palavra, é bem isso mesmo. A gente olha para trás hoje, a minha esposa, né? Quando a gente começou, cara, a gente montou as divisórias de gesso dentro da imobiliária, mas não tinha dinheiro para colocar os móveis dentro da sala, era só lá na frente. E convencer alguém para trabalhar com a gente naquela época, né? Com 25, 25, a minha esposa com 21, né? E a gente sem recursos, nós somos herdeiros. Dois doidos. E aí convenceu as pessoas a trabalhar conosco. Daí, através do relacionamento da igreja, enfim, mostrando nosso caráter, veio um doido com a gente, depois veio outro e tal, e a gente fez uma história bem bacana naquela época, assim, até hoje, né? Eu tive a oportunidade de conhecer um dos seus gestores lá, que é o Gustavo. Gustavo, fantástica. Tive com ele no Conecta Imob, enfim, já troquei muita ideia com ele na internet. E conversando com você hoje melhor, a gente não tinha tido essa oportunidade ainda, eu vejo a questão da cultura de vocês, assim, conversar com você e conversar com o seu gestor parece ser a mesma coisa. Isso a gente chama muito de cultura organizacional, né?
Eu queria saber o que você acha da importância disso e como que você distribui isso dentro da sua empresa para que a empresa pareça com isso. Então, Renato, eu vou precisar voltar um pouquinho, né? Mas vou ser bem breve para não me alongar muito na resposta. Mas a gente, quando é técnico, né, e a gente abre um negócio, para você se desvencilhar dessa parte técnica, né, e entender que você tem que ir para o estratégico e desenvolver pessoas e ter resultado através de pessoas, isso é um processo nada fácil, né, dolorido, e que exige muito absorção de conhecimento e aprendizado, né, e consultorias. Então, a gente, já desde o começo, a gente já acreditou nisso, né? Porém, com isso vem a perca da cultura, né, de lá na ponta, né? E aí, quando você percebe, Como é difícil manter a ponta ali. E aí acontece. E aí a gente se preocupou há uns anos atrás sobre isso, né? E resgatamos isso, sabe? Começamos a trabalhar isso forte, participar ali ativamente do dia a dia, né? Porque quando você vai para o estratégico, você vai para um extremo ou outro, né? E aí a gente percebeu isso. E para nós, hoje, para nossa surpresa, né? A gente até teve agora recentemente um mês fora, viajando, e nós tivemos o melhor resultado da história da empresa, sabe? E as pessoas batendo meta e fazendo o que é certo. Então, para nós, para qualquer empresa que visa um sucesso a longo prazo, a cultura organizacional, né, os valores centrais são indispensáveis. Eu acredito que a empresa que quer ter sucesso, ela já tem que nascer com esses valores centrais que são imutáveis, né, durante o percurso, e isso tem que ser pregado, trabalhado dia a dia, de dentro para fora, sabe? Então, a gente trabalha isso muito forte e a gente tem uma cultura muito forte na nossa empresa, sabe? Então, segurança inegociável, pessoas em primeiro lugar, sabe? Então, isso são valores, alguns dos nossos valores que norteiam o nosso dia a dia, né? O pessoal tirou um mês de férias, teve o melhor resultado da empresa. Tá na hora de tirar um ano sabático agora. Eu falei pro meu gestor, cara, eu acho que vou subir, vou pro Canadá, vou ficar por aqui, não vou voltar. Mas sabe, acho que a melhor coisa que tem para quem é empresário, e é difícil, tá? Muito difícil. É assim, a melhor coisa que tem é você criar uma estrutura que não se faz necessário a sua presença. Isso. Porque uma empresa que ela depende do dono para andar é uma empresa que ela não sobrevive. Isso. Né? Porque imagina só o desgaste, você passar 20, 30 anos carregando a empresa nas costas. Né? E muitas vezes essa empresa ela é carregada porque você não admite treinar as pessoas e qualificar. E você cai naquele discurso, é uma coisa, olha, entenda o seguinte, aquilo que você acredita, assim você é. Então, conforme você pensa que as pessoas vão sulpiar o seu conhecimento, que elas vão roubar você, que elas vão tirar a sua empresa, que elas vão construir uma concorrente, que elas vão... Aquilo que você acredita, você vai construir. Toda vez você vai viver aquilo que você proclama dentro da sua empresa. O tempo todo vai acontecer isso. Agora, se você inverte o discurso, constrói uma empresa com base na estruturação oposta, as pessoas podem até entrar, podem até aprender, mas elas nunca vão ser você. Elas não têm condição de ser você. E isso é muito importante quando você começa a perceber isso, que a empresa ela começa a crescer. Porque a hora que você está dentro dessa estruturação, você não tem a oportunidade de ver o externo, porque você está numa visão operacional. Quando você opta sair, garanto para você que esses 30 dias de viagem que vocês tiveram, a oportunidade que você teve de ter uma outra visão de coisas que você não fazia e que você pode fazer. Se a empresa teve um resultado muito melhor, imagina você aplicando tudo que você vê com a cabeça refrescada. Né? Sim. Então, isso é um exercício, como a gente está falando, de se colocar em direção. Né? Porque às vezes nós não nos permitimos exercitar essa... que é um momento de gratidão, né? É você ser grato por tudo aquilo que você conquistou e deixa eu desfrutar sobre isso. A vida passa e passa muito rápido. As pessoas, Cleverson, elas projetam o futuro, né? Esquecem de viver o presente, né? E desfrutar o caminho, né? Então, para nós, não tem sentido nenhum se a gente não desfrutar o caminho, né? Então, a gente entende que, em certos momentos, exigem mais de você na empresa, né? Mas você tem que buscar o equilíbrio, família, o trabalho, o lazer, as viagens, né? E aquela história de esvaziar o armário para caber novas roupas, né? Uhum. Então, e como você falou, uma coisa que a gente nunca teve medo, e a gente tem orgulho de olhar para trás na nossa história e ver várias imobiliárias, principalmente na cidade de Camboriú, que são ex-corretores nossos. Então, a gente incentiva demais isso na nossa cultura, né? O conhecimento, o crescimento, e não temos receio nenhum de amanhã ele virar o nosso concorrente na frente,
sai com a porta aberta, abençoado, parceiro da incorporadora, e a gente consegue equilibrar um mercado saudável. Muitas vezes esse cara vai fazer porque ele tem as necessidades individuais. Só que se ele tiver um bom relacionamento contigo, a porta aberta, ele vai querer crescer com o seu apoio. Só que quando ele cresce, você cresce. Isso. Toda relação de crescimento é uma relação de suporte, né? Sim. Eu tenho que ter um apoio para poder eu crescer. Se eu estou sempre preocupado em ajudar as outras pessoas a crescer, eu não consigo crescer. E aí a empresa não cresce. Parabéns que a atitude ela está sendo benéfica. E a gente sabe, Cleverson, que na medida que a gente abençoa, a gente é abençoado, sabe? Então, de que vale a gente reter o conhecimento só para nós, né? Então, o que eu acho muito legal é essa questão de se você se livrar dessa parte técnica, sabe? Você para a parte estratégica porque eu vejo que é um grande limitador, assim, do crescimento de várias empresas imobiliárias, né? Porque normalmente o cara é um baita de um corretor, né? Vende pra caramba, e diz, cara, agora eu vou montar a minha imobiliária. Mas é um péssimo gestor. Isso, e ele não consegue se livrar do atendimento do cliente, né? Ele quer estar ali na ponta fazendo resultado e aí não consegue fazer a gestão das pessoas, o desenvolvimento das pessoas, né? E ter resultado através das pessoas. Eu tenho um consultor que me assistiu lá na época de 2014, 2013, é o Rosalvo Barreto, né? Um cara bem reconhecido a nível nacional. E ele comentou comigo, Fernando, se você quer crescer, se a tua empresa quer crescer, ela precisa depender no máximo 10% das suas ações, dos teus atendimentos, né? E eu entendi rapidamente isso, né? E saí da ponta e vim para cima. Mas é difícil, né? Porque o ego, assim, a vontade de estar lá, tá? E às vezes você quer corrigir o cara, deixa que eu vou vender, não, deixa que eu vou fazer. Mas depois se torna mais legal ter resultado através das pessoas, sabe? Claro. Desenvolver as pessoas. Claro. E aí o objetivo muda, né? Mas a virada não é fácil. É difícil você sair da operação, falar, mas exercitar a gratidão é bacana, igual você está falando. Você está lá e você ser preenchido porque aquela outra pessoa chega lá, Fernando, cara, obrigado. Se não fosse você, e você olha para você e fala assim, fiz nada. Sim. Né? Você vai com a sua esposa e começa assim, eu achei tão bacana porque ele foi lá e comentou como se tivesse... Mas eu não fiz nada, eu só dei 2 pontos de vista diferentes para ele. Né? É engraçado, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, a pessoa da CEPO o cara manda um direct para mim do nada. Teve uma frase que você falou não sei quanto tempo que fez sentido para mim, estou aqui para te agradecer. Eu falei, que frase? Às vezes é um negócio tão bobo, assim, uma coisinha, um chipzinho que você coloca, uma chavezinha que você coloca na pessoa, você consegue ajudar ela a se desenvolver. Isso é legal pra caramba. Por falar em desenvolvimento, Fernando, quero te fazer uma pergunta. Muita gente vem para o nosso mercado, para o mercado imobiliário, imediatista demais. E pode até dar certo. Porque, como você falou, sua primeira venda, por exemplo, foi uma venda, né, acima da média. Mas a gente sabe que não é assim para a maioria. Eu queria que você contasse, que você desse uma dica para quem está começando ou quem está querendo vir para o nosso mercado, já que você é um cara que veio do nada, conseguiu consolidar 2 frentes de trabalho com muito sucesso, o que você diria para essa pessoa que quer vir para o mercado imobiliário e começar a trabalhar com a gente? Renato, assim, o que eu posso falar a respeito da tua pergunta? A tua pergunta é muito importante, né? Porque o pessoal normalmente vê o sucesso, né? Por exemplo, a gente tem grandes pessoas, grandes corretores na nossa região lá, de nome a nível nacional, né? Guilherme Pilg, Guilherme Volk, né? Tem uma galera tem uma galera muito boa, né? Mas a gente tem que ir lá para o início da trajetória, né? Então, com certeza ali tem muito estudo, né? Muito trabalho, muita dedicação. Eu falo que o corretor, ele tem que estar disposto, né? Tem muita gente que quer entrar no mercado e quer escolher o horário de trabalhar, né? Fez o curso técnico e parou ali, né? Então, a dica que eu posso dar nesse sentido é para a busca constante sobre aprendizado, conhecimento, né? Hoje, um corretor de imóveis que não sabe falar sobre o mercado financeiro, cara, o cara não está no mercado, se não entender nada sobre o agronegócio, sobre construções a preço de custo, né? Existe uma série de opções de investimento hoje e o corretor não souber, a gente se depara às vezes entrevistando um corretor, enfim, que não tem nem perspectiva de aprender sobre isso, né? Então, o mercado é muito dinâmico, você precisa estar em constante evolução, né? Buscando aprendizado, buscando conhecimento.
Então, o que eu posso dizer, dar dica aí para quem quer empreender, né, como corretor de imóveis, é a busca constante por conhecimento, né, e aprimoramento. Né? Se você tivesse a oportunidade, vamos imaginar que hoje a gente arrancasse tudo do Fernando, então deixasse com ele o conhecimento. Quais seriam as 3 ações que você botaria em prática para fazer o seu negócio de lanchar? Boa pergunta aí, Cleber. Peraí que eu vou anotar. Você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro. Você não tem a estrutura que você tem hoje, você só tem o conhecimento. Quais seriam 3 passos que você faria para poder não chegar, mas começar? Endireitar. Um deles eu investiria muito em relacionamento, né? Eu sempre falo que pode tirar tudo, não tira o relacionamento, né? O conhecimento, enfim, né? Das pessoas e as pontes, né? Que fazem você ir para um próximo estágio, né? E a respeito da segunda, boa. Primeiro é relacionamento. Primeiro é relacionamento, sim. As conexões. Tá, agora, poxa, que pergunta difícil aí, Cleverson. Nunca parei para pensar sobre isso. É que como você falou, as coisas vão acontecendo, a gente vai... Né? Vamos refletir. O conhecimento, né? Porque assim, muita gente fala, é sorte, né? Mas veja, eu não tirei o conhecimento dele, Ele sabe tudo que ele já sabe, entendeu? E é o que eu tô falando, tá, e aí agora, o que a gente falar? Ele falou assim, primeira coisa, eu vou focar mais em relacionamento, vou aumentar meu relacionamento, legal. Tem mais contato agora e o conhecimento que você tem, o que você faria? Qual que seria o segundo passo? Ai, cara, agora elaborar boas propostas para convencimento das pessoas, do relacionamento. Então, escolheria um projeto. Peguei um projeto. Peguei um projeto com relacionamento, agora eu tenho um projeto, tenho os contatos que eu tenho o conhecimento, está usando conhecimento para fazer. Terceiro passo, cara... Eu, na verdade, comecei muito por fé, né? Então, na verdade, eu não consigo deixar de fora a fé, né? E a gente sempre fala disso, é muito forte na nossa cultura, porque existem valores centrais que eles te ajudam no sucesso e te ajudam no fracasso também, né? Então, e quando que vem o momento de fracasso? Momento de crise, né? E no momento de crise, você não tiver um propósito muito forte, uma visão muito clara, né, de onde você quer chegar, e aliado com fé, fica muito difícil de você ultrapassar esse momento difícil, sabe? Então, eu associaria o terceiro passo, ou inverteria, na verdade, né, uma visão clara a longo prazo, né, alinhado com fé, relacionamento e bons projetos. Então, na verdade, concordo com você, porque uma coisa, dentro desse terceiro ponto que você colocou, que hoje eu tenho essa visão, né, muito. Primeiro que é você fazer uma reflexão interior, né? Você aliar a sua identidade com o seu propósito. Hoje, antigamente falava muito missão, visão e valores, né? Dentro de uma empresa para poder traduzir. Mas se você não sabe quem você é e quais são os seus potenciais, olha, às vezes você tem o destino certo, mas você está usando o caminho errado. Isso. Porque você tem um cara que tem 2 machados na mão e o cara tentando cavar com os machados, não é pá, tá tentando cavar. Então ele não está usando de fato as habilidades que ele tem, não tem um autoconhecimento sobre o potencial que ele tem. Então não adianta ele ter o projeto, não adianta ele ter o contato, não adianta ele ter o conhecimento se ele não sabe quem ele é. Isso. Então, de fato, é fazer isso. E mais profundo que isso, quando você tem um relacionamento com você começa a perceber que está faltando um relacionamento espiritual, alguma coisa que conecte você ao que você veio fazer aqui. Então faz todo sentido. A fé ela é fundamental, né? A Bíblia até fala que a fé sem obra ela é vã, né? E a obra sem fé também ela é vã, né? Então as duas coisas precisam estar alinhadas, né? Então para nós o princípio de tudo foi isso, sabe, Cleberson, Renato? Então através disso, a gente teve uma visão clara, né, do que a gente queria, e aí a gente investiu nessa parte de relacionamento e nos projetos. Acho que isso responde. Um tanto quanto curioso, né? Na hora que você estava pensando no terceiro passo, eu falei assim, ele vai falar fé. Falar? Porque eu te pesquisei para poder te apresentar aqui, eu falei, ele vai falar fé,
E, curiosamente ou não, né, ele tem um ingrediente de sucesso. Todo mundo que sentou nessa mesa aqui, que tem muito sucesso de vida, e eu não estou falando de grana, estou falando Sim, de realização, propósito, né? de realização pessoal e tal. Tem uma conexão especial com Deus. As pessoas combinam, né? É muito legal. Todo mundo que brilha, senta aí e fala assim, ó, cara, eu só todos os dias vou em casa, eu entrego para Deus, eu oro, eu peço e trabalho. Isso aí. Entendeu? E as coisas vão acontecendo. E é bacana, porque nessa troca, né, nessa conexão divina, você entrega o seu melhor. Acreditando, fé, né? Aquilo fé é acreditar naquilo que não se vê. Isso aí. Né? Isso aí, Então eu acredito naquilo que eu não vejo, eu não consigo pegar, mas eu sinto e eu estou fazendo. Então, se eu me corrija se eu estiver errado, né? E eu continuo fazendo. E de repente, você acha que olha de fora, fala assim, de repente ele conquistou, de repente teve resultado. Na verdade, você está sendo abençoado por aquilo que você está distribuindo, né? Eu gosto de falar muito que na vida da gente, nós somos um recipiente, né? Nós temos forma. Então, nós somos conformados conforme o ambiente que a gente vive. E quando nós nos enchemos de conhecimento, muitas vezes temos que tomar cuidado para nós não nos tornarmos o conhecimento. Quando eu me identifico com o conhecimento que eu sou, eu viro aquilo e eu não permito mais ter uma evolução. Quando eu não me conformo ao conhecimento, o que eu faço, eu transbordo. Isso. E quando eu transbordo, a água que excede, veja bem, não é o que sobra. O que excede, que aquilo que está te preenchendo, está se excedendo, você precisa distribuir. E aquilo é, de fato, o que faz a diferença das outras pessoas. Aí você gera uma relação de suporte. Sim. Essas pessoas começam a querer receber o que é bom seu. Não é o que está sobrando, veja bem. Você começa a receber o que é bom seu. E aquelas pessoas começam a querer te escolher andar com você. Que isso que é liderança, né? A liderança não é uma coisa imposta. Eu posso prender as pessoas, né? Por salário, por dinheiro. Mas por dinheiro ela veio, por dinheiro ela vai embora. Isso. Agora, se você cria uma relação de sustentação onde existe um ambiente de prosperidade, ela começa a perceber que você entrega tanto valor para ela que ela escolhe ficar com você. E por isso que o seu negócio prospera. O Cleverson, desculpa te interromper, não sei se você já concluiu, mas assim, tem um versículo da Bíblia que até minha mãe colocou no nosso grupo ali da família, os grupos da família, né, as igrejinhas, né? Aí ela colocou ali Hebreus 11:6, que é o versículo da minha vida, sabe? Que sem fé é impossível agradar a Deus, sabe? Então, se eu não acreditar, eu imagino que eu não tô agradando, sabe? Então, a partir do momento que eu acredito e internalizo isso e faço um exercício de blindar minha mente, né? E é muito legal, a gente tem lá no escritório o método Cumbuca, né? O Café com Ideias, né? E outro dia a nossa financeira... Gostei do nome. Café com Ideias. E aí a gente propõe lá um momento de aprendizado, conhecimento, toda terça-feira, né? A gente faz um café com todos os colaboradores, enfim... E aí tira o papelzinho com o nome, e aí o nosso financeiro foi lá, né? E aí ela falou, olha, faz 5 meses que eu estou indo na igreja, ela está mais de 1 ano lá com a gente e tal, e mudei minha vida, tô sendo uma pessoa mais leve, mais de bem comigo, né? Muito pelos conselhos que o Fernando me dá na sala e tal, mas o que mais me tocou, ela falou, é a fé do Fernando. Né? E aí, com 5 obras é diferente de ter uma obra, né? Então o fluxo financeiro é puxado. E eu falava, Adilei, fica tranquila, vai entrar no momento certo. A gente faz o fluxo da semana, acredita. Né? Só acredita. Cara, ela assim, Fernando, mas calma, relaxa, tá tudo certo, tudo certo. E aí isso tocou ela, sabe? Então, fé com obras. Fé com obras. Eu acredito, literalmente. Eu vou em direção. Isso aí. Você não adianta eu acreditar, né, e não fazer nada. Eu passo o cartão de crédito lá, igual o pastor Claudio faz assim, vai passar. Passou. Agora deixa que Deus se liga com a fatura. Não. Esse é o problema do Renato de manhã. Deixa que ele se liga com a fatura. E assim, ó, isso é como você falou, é a liderança, por exemplo, né? E assim, a gente pratica muito isso na empresa, sabe? Isso está muito vertente nos nossos valores, sabe? Quando a gente teve nesse período 2 crises muito fortes, né? Que foi a crise da Dilma em 2015, né? Em 2016, que nós achamos que o país ia quebrar naquele momento, né? Depois de lá para cá, todo ano a gente já tem crise, né? É uma crise disso, sanitária e tudo. Mas isso nos tornou muito forte, sabe? Porque ali a gente... Deus trouxe uma estratégia, a nossa fé, a gente conseguiu não participar daquele momento, né? E vislumbrar uma perspectiva diferente, sabe? E isso aconteceu também agora nas eleições presidenciais, aconteceu na crise sanitária,
né? Então, isso são os valores centrais da nossa empresa. Isso faz uma diferença gigante desde a fundação da empresa, sabe? Legal. Fernando, vamos caminhando para o final desta primeira gravação. Obrigado. Já quero ser de volta aqui para a gente falar sobre outras coisas, principalmente sobre incorporação. Acho que tem muita coisa para a gente Tem conversar. bastante. Fala para a gente sobre os próximos projetos do Fernando, das empresas. Quais são as que vem promessas por para aí. Camboriú? Então, Renato, Cleberson, a gente, há 3 anos atrás, nós projetamos a empresa para 10 anos, né? E aí tem alguns projetos macros, né? Que a gente está se realizando especificamente esse ano, né? Que nós estamos indo para uma sede própria de quase 1.000 metros quadrados, 3 andares. Obrigado, Cleberson. E nós estamos ali, né? Com alguns desafios, enfim, reformando o prédio, né? E já passou 3 anos desse planejamento, né? Então, a gente planejou ele para 10 anos, estávamos empreendendo na Flórida, estivemos lá recentemente, então isso também está no nosso planejamento. Em 2 anos a gente está empreendendo também nas cidades do litoral, a gente já está visitando alguns terrenos, algo nesse sentido, e nos tornamos a liderança na construção civil na cidade de Camboriú, né? Camboriú, ontem à noite até, inclusive, a gente estava visitando uma área bem bacana, e que é estratégico para nós, né? Então a gente quer se consolidar como a principal incorporadora na cidade de Camboriú, né? Uma referência na região. E é muito engraçado porque outro dia eu cheguei lá na FG, que é uma incorporadora que todo mundo, né, conhece a nível nacional, e eu falei pro diretor de compras lá, eu falei, gente, sabia que eu quero ser maior que vocês? Aí ele falou, você está no caminho. Eu falei, claro, cara, eu não posso querer ser maior do que o meu vizinho, eu tenho que ser maior do que quem já é grande, né? Então, assim, e a gente sempre fala assim, que a gente mira nas estrelas. Se eu chegar na Lua, pô, tá tudo certo, entendeu? Mas pelo menos eu tenho um alvo a chegar, entendeu? Se vai atrasar 6 meses, 1 ano, mas eu tenho um alvo. Então, para nós, a gente sempre coloca esses alvos, né, Cleberson e Renato, e percorre isso, né? Então, isso é muito bacana. Você tem dúvida que o homem vai chegar? Não, dúvida não. Agora, o importante não é o destino, né? Você ter um alvo. As pessoas andam muito por aí sem ter um alvo, né? Isso. E acaba que ela não consegue ajustar o caminho exatamente pela falta de alvo. Porque ela não sabe que ela está. Eu falo assim, ela não sabe que ela está longe. Isso. Demora muitas vezes para ela perceber que ela nadou 200 km para um lado e o destino dela estava para o outro lado. Então, Kleber, você sabe que as pessoas falam, mas pô, você tem que fazer a meta SMART, né? Específica, mensurável, tempo, né, e tal. E às vezes as pessoas, elas colocam a meta lá embaixo, entendeu? E por querer alcançar e dizer, bom, eu coloquei uma meta e alcancei. Mas, na verdade, eu gosto de colocar uma meta alta, sabe? Porque, cara, se eu chegar na metade, pô, eu fui longe pra cacete, entendeu? Então, é claro que a gente planeja isso, né? E visualiza e tem o tempo para atingir isso, né? Agora, recentemente, a gente contratou um gerente de locação, né, que está vindo de Blumenau, começa conosco segunda-feira. Eu falei, cara, já vai pesquisando, já dei o nome da maior. Eu falei, cara, nós vamos ser maior que eles. A nossa carteira de locação vai ser a maior do litoral aqui. Então, já vem com sangue no olho e tal. A gente está numa tratativa há um tempo já, né? E ainda falando sobre o mercado lá, que produto falta nessa região? Então, Cleberson, a gente criou esse Oceano Azul também na incorporadora, né? Hoje os nossos apartamentos, eles estão na faixa de R$700 mil, que é um produto que não tem em Balneário Camboriú, né? Então, devido ao plano diretor, nos beneficiar isso, né? E a proximidade com a cidade de Balneário, existe esse espaço no mercado, né? Então, a rede hoteleira tem uma vocação muito grande. Hoje, Balneário Camboriú tem um déficit de 2.000 unidades habitacionais, né? De leitos, né? Eventos no centro de eventos ali no verão já fica um pouco deficitário, né? Devido também até às condições dos hotéis de Balneário Camboriú e o assédio que tem das incorporadoras, né? Por tirar aqueles hotéis na Avenida Brasil que estão bem localizados. Então isso é uma vocação, né? Camboriú tem 200 km² de extensão territorial, 30% só é urbana, 70% é rural, então existe uma possibilidade de uma transcrição de área urbana para área rural para área urbana no futuro próximo, né? Eu acredito que nessa próxima revisão do plano diretor, nós temos acesso náutico, né? Camboriú é uma terra que tem N oportunidades, né? O turismo rural, a gente está cercado de portos, aeroportos, né? Uma economia muito forte, rica, né? Então, mas falando especificamente, eu vejo nesses segmentos, né? A rede hoteleira, esse tipo de produto, né?
2 quartos, apartamentos mais funcionais, mas com qualidade de vida, que a pessoa tenha toda a infraestrutura no próprio empreendimento. Eu também tinha percebido isso, que essa parte, por exemplo, tem dificuldades, acha Ibis, em Balneário Mercury, né? Agora tenta ver outras vezes, você fala assim, caramba, tá faltando. Tá faltando bastante. Tem isso. Uma outra coisa que eu percebi também, eu tenho investimentos na área de saúde, é a infraestrutura imobiliária na área de saúde. Sim. Tá? Você tem um volume de pessoas que circulam, né? Balneário é um eixo central, junto com Itajaí, para tratamento de saúde em todo esse vale aqui da foz do Rio Itajaí, como um todo, né? E a estrutura, para mim ainda, comparada à renda, é muito baixa. Então tem uma oportunidade hoteleira, o turismo está aí, então realmente eu comungo com você, eu acho que é o que me brilha os olhos, Renata, de estar ali. Eu fico pensando nessa, eu só tenho, diferente de você nessa região, eu tenho um nível de conhecimento, não tenho os contatos. Não, mas vamos lá, vamos aproximar aí. Já fez um grande contato. E agora que eu sei que você tem apartamento próximo do meu escritório ali, da nossa área, está no meu quintal, né? Já está ali, né? Então, vamos conversar, tem muita coisa aí para a gente pensar. Fernando, quem quiser se conectar com você ou com suas empresas, como é que essa pessoa te encontra, onde que ele vai, como que ele te acha? Renato, quem está procurando um imóvel para investir, para alugar ou para deixar para vender, contacte conosco na @Bernes Imobiliária Inteligente, né? Tem os nossos sites, bernesimobiliaria.com.br. Também tem a incorporadora, né? Quem quer investir, né, e tem uma alta rentabilidade com locação, com valorização, é a @Bernes Empreendimentos, também o site também é bernesempreendimentos.com.br. E também quem precisar de algum auxílio, trocar alguma ideia, que está passando por um momento de crescimento e aprendizado, pode contactar com a gente vai ter o prazer de receber lá no escritório, também poder compartilhar as etapas que a gente passou. A gente usufrui bastante disso, de benchmark, né? E também a gente também se coloca à disposição para isso também. Legal. Baita de uma entrevista, hein? Baita de um contato de network também. Network, negócio. Já que era condição. Novas incorporações, projetos novos na linha aí. Camboriú para cima agora. Então, tá bom. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio. Fernando, eu queria te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua presença, por você ter vindo até aqui falar com a gente. Transbordado um pouquinho da sua vida, da sua visão estratégica de negócio conosco. Foi muito legal. Aprendi várias coisas aqui nessa mesa. Acredito que o pessoal de casa também aprendeu, tá? Então, obrigado por ser instrumento na vida do mercado imobiliário, porque isso aqui existe para isso. Para a gente municiar outras pessoas. Esse é o que faz sair de Goiás, sair de Minas, para vir para cá e trazer você da sua cidade para a gente falar. É isso aí, o seu exemplo molda. Então, avalie o que você está se tornando e quem você está modelando e por que você está modelando. Porque esses caras que você está modelando vão servir de referência para você, na sua vida, modelar outras pessoas, né, que elas vão pegar você como referência para contar a história delas. Agradecer também nossos patrocinadores por ter tornado isso tudo possível, por ter conseguido trazer o Fernando para cá. Dizer que vocês são muito importantes para a gente. Agradecer você que ouviu até agora. Incentivar o pessoal a compartilhar, senão não faz sentido, né, Cleves? Então, você está assistindo no Spotify, manda o link para alguém. Você está assistindo no YouTube, manda o link para alguém. Talvez uma pessoa vai escutar uma frase que foi dita aqui e vai gerar uma disruptura ali no cérebro dela que você não tem nem noção. Exatamente. Entra aí, deixa seu comentário daquela frase que você gostou, do pensamento que fez sentido para você e compartilha. É muito importante sempre você compartilhar aquilo que você valoriza. Nos vemos no próximo episódio, próxima semana? Semana que vem estamos aí no mesmo horário. Posso agradecer? Claro. Gente, eu quero agradecer, né, obviamente, pelo convite de vocês. Dizer que para mim é um grande motivo de alegria estar aqui, né, compartilhar o conhecimento e aprender com vocês. Né? Eu aprendi muito aqui nessa mesa hoje também, né, e espero ter podido contribuir também na vida das pessoas que estão ouvindo, né? Mas eu não posso deixar de agradecer primeiramente a Deus, né? Que é o motivo de nós estarmos aqui. Agradecer a minha esposa, né? Que é a minha parceira, né? Quem carrega o piano com a gente lá, né? Então, e dizer que toda a equipe, né? Todas as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia são extremamente importantes também. Obrigado pelo convite aí e que vocês continuem sendo bênçãos na vida de muita gente. Amém. Seremos.
É isso aí. Então, não deixa de estar acompanhando a gente aí, compartilha esse material. E lembra, se você quer apoiar essa iniciativa, entre em contato com a gente, que a nossa diretoria vai falar com você para estar apoiando ou para estar participando aqui com a gente também. Você pode se colocar à disposição, deixa a gente te conhecer. É isso aí, nos vemos na semana que vem, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo. Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações, tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. A XT, ela carrega, por mais ser uma startup, ela carrega um conhecimento de mais de 35 anos em gestão hoteleira, através da Atrio Hotéis. Então a XT, ela quer ser a principal plataforma de full service de estadias flexíveis para todos os mercados, né? Através da tecnologia, a gente consegue fazer isso. Em 2018, a AP11 iniciou uma jornada no mercado imobiliário. Em 2021, se uniu ao Santander. Em 2023, tornou-se uma impulsionadora de empreendedores imobiliários. Junte-se à AP11 e transforme o setor imobiliário.